Agora 18h02 e eu começo o programa de hoje já com o nosso quadro Sua Saúde, quadro das quintas-feiras, com entrevistas inéditas, já que a gente começou na semana passada, e hoje tendo o prazer de receber aqui o Dr. Lucas Galotti, que é médico cirurgião plástico aqui da nossa cidade de Canoinhas, um orgulho para a nossa cidade, porque já chegou a ter pacientes de outros países, não sei se agora ele tem, mas eu sei que já veio gente de outro país até para fazer consulta com ele, sabendo da credibilidade e da qualidade do serviço que ele faz. Então seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dr. Lucas. O prazer é todo meu, né? Sempre é bom a gente vir aqui para conversar, né, sobre assuntos relevantes, né, para a saúde, para a estética das pessoas. Legal. E assim, né, você ter uma estética que te agrade é uma questão de saúde mental, de saúde física, é uma questão que traz mais vivacidade, mais vontade de viver e de produzir, né, doutor? Com certeza, né? A gente sempre fala que o corpo e a mente, eles são muito interligados, né? Então, da mesma forma que quando a gente não cuida bem do nosso corpo, a mente não está bem, e quando a gente não está, quando o nosso corpo não está condizente, né, com o aspecto estético que a gente deseja, a mente também não vai bem. O nosso corpo é o nosso templo, né? Exatamente. Nosso templo. O doutor, hoje a gente vai abordar essa questão dos preparativos para você fazer uma cirurgia plástica, porque imagino que tem gente que chega lá no seu consultório e acha que é só marcar a data e está tudo pronto. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Então, a cirurgia plástica estética, né, ela tem que ter um preparo melhor, né? Diferente de você ter uma doença, uma apendicite, uma situação que você vai ter que operar na condição que você esteja naquele momento, né? Então, quando você vai fazer uma cirurgia eletiva, né, a gente busca o melhor momento para você fazer aquela cirurgia, para suprir a nossa primeira demanda, que é a segurança, né? Você tem que entrar bem e sair melhor ainda, né? Então, o preparo pré-operatório, ele é extremamente importante para essas cirurgias, né? Por isso que vem algumas dúvidas sempre de paciente: preciso emagrecer, preciso isso, preciso aquilo, né? E na avaliação, na consulta, a gente aborda todos esses fatores. A perda de peso é o motivo pelo qual mais gente te procura, ou é uma questão de prótese, algo assim? A perda de peso, né, ela não faz parte da minha profissão, né? Às vezes muitas pessoas pensam, vou fazer uma cirurgia plástica para perder peso, né? A gente não trabalha com perda de peso, né? Então, a gente trabalha com melhora do contorno, a gente melhora alguns aspectos, né? Reconstrói alguns aspectos do corpo, principalmente depois de gestação, né? Onde a pele estica, fica com flacidez, às vezes a mama cede, né? Isso incomoda algumas mulheres. Ou até mesmo após uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que pode ficar flácida a pele. Que fica muito flácida. Aí é que o senhor entra, porque pelo que eu entendo, pouco que eu entendo, a cirurgia bariátrica, ela deixa marcas no corpo que não são muito legais, né? Exatamente. A cirurgia bariátrica é a cirurgia para perder peso, né? Então, com ela, a paciente vai tratar um problema de saúde, que é a obesidade, e aí depois acaba tendo que fazer algumas reparações no corpo, né, secundária ao tratamento desse problema. Aí, né? que o cirurgião plástico entra. Aí tem uma dica importante, porque às vezes a pessoa vai fazer a bariátrica, né, coloca ali no seu orçamento e tal, né, consegue ver que aquilo ali é viável, né, faz a bariátrica, mas depois esse excesso de pele, essa condição de pós-operatório, pode levar ela a uma frustração, né? Porque ela não conseguiu a estética que ela queria, né? Exatamente, né? É que a cirurgia bariátrica, ela não vai visar a melhora estética, né? Porque a gente, como médico, a gente considera a obesidade como uma doença, como um problema de saúde, né? E a cirurgia bariátrica, ela vai tratar esse problema, né? Que é feita pelo cirurgião do aparelho digestivo. E aí o cirurgião plástico, ele vai corrigir, né, problemas secundários funcionais ou estéticos, né? Porque existe a parte reparadora também. Muitas vezes a sobra de pele é tão grande que a pessoa não consegue caminhar direito, não consegue se vestir, não consegue fazer a sua higiene pessoal, né? Então, a cirurgia plástica também tem esse caráter reparador em casos como pós-bariátrica. Nesse caso, doutor, vocês retiram pele e fazem Retira-se pele. O tratamento principal. Como se fosse um redesenho da barriga, por exemplo, pensando em barriga, né? Então, você reformula todo... A barriga é o principal, né? No caso do pós-bariátrica, mas existem tratamentos para braços, para coxas, para as mamas, para as costas, né? Muitas vezes. No seu ranking lá, o que mais as pessoas procuram de cirurgia plástica? Não só aqui, mas acredito que em todo o nosso país, né, a maior procura são para tratamento de mamas e abdômen. Mamas e abdômen, né? Ou para colocar, ou para retirar. Exatamente. Aí, cada um com seus problemas, né? Então, aquela mulher que tem
quase nada de mama, se sente mal por isso e quer colocar algum volume. Aquela mulher que tem muita mama se sente mal por isso e quer retirar aquele volume, né? Esse caso da redução de mamas, ele também é considerado algo reparador, né? Porque causa danos na coluna a longo prazo pelo excesso de peso, né? E tem a questão de a mama ficar mais murcha, perder formato, né? Ficar desfigurada muitas vezes depois de gestação, amamentação, o que causa um dano psicológico muito grande para as mulheres, né? Já que a gente começou falando de peso ali, é preciso perder peso para fazer uma cirurgia plástica? Em alguns casos, sim, sabe? Por quê? Né? Porque a gente vai fazer um custo-benefício, né, daquele procedimento e a gente quer ter uma melhor estética, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um excesso de peso grande, principalmente no abdômen, né, dando um exemplo, e ela tem muita gordura visceral, que é aquela gordura que está lá no meio dos órgãos, né, no meio do intestino. A perigosa, né? Essa é bem perigosa, né? A que é ruim para a saúde. Se ela vai fazer um procedimento estético, essa gordura não é possível de ser retirada, né? Essa gordura só se perde com o emagrecimento. Então, ela vai fazer uma abdominoplastia, digamos assim, né? Ela se queixa que a barriga está mais abalada, mais projetada. Ela não vai perder esse contorno abaulado com a cirurgia plástica, né? Porque ela tem um excesso de gordura visceral. Então, essa paciente ela precisa perder peso, né, para termos estéticos e também para a questão de prevenção de riscos, como uma trombose, por exemplo, que é muito aumentado em pacientes que têm esse excesso de gordura visceral. Abdominoplastia. Abdominoplastia. Isso, esse o senhor faz, né? Sim. O que exatamente é esse procedimento? Ficar claro para os nossos espectadores e então, ouvintes. esse procedimento é aquele procedimento indicado para aquela mulher que tem grande excesso de pele na barriga, né? Então, aquela mulher que ficou com estrias depois da gestação, que ficou com dobras na barriga, né? Que fica aquele abdômen avental que se chama, né, que fica com a diástase, separação do músculo reto abdominal. Então essa cirurgia ela vai tratar a musculatura lá por dentro, vai tratar o excesso de pele, retirando esse excesso de pele, e vai fazer uma barriga mais retinha sem o excesso de flacidez, né, para que ela... Mas nesse caso aí, se a mulher tiver muita gordura visceral... Não é indicado. Não é indicado. Nesses casos, por exemplo, é que é necessário perder peso. Que pode ter uma complicação ali na... Pode ter uma complicação grave, inclusive com risco de vida, que é a trombose e o tromboembolismo. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente também, doutor, a gente conversava até antes, é que a cirurgia plástica ela não é definitiva, ela não definiu o corpo para sempre, né? Exatamente, até porque a gente vai envelhecer um dia, né? E o corpo ele vai mudando. Também vai no churrasco, vai no aniversário, então, né? Vai tomar um chopinho. E aí vem aquela pergunta, quanto tempo vai durar a minha cirurgia plástica? Não sei, depende do quanto você se cuida no teu dia a dia, né? Então, a pessoa que vai fazer uma lipoaspiração, por exemplo, né? Ela não tem essa flacidez, ela vai melhorar o contorno, a definição da barriga dela. Se ela, depois de um ano da cirurgia, ela, popularmente falando, chutar o balde, o resultado dela vai durar um ano. A lipoaspiração o senhor faz? Fazemos também. Faz. A lipoaspiração é exatamente... Qual que é a diferença dela ali com a abdominoplastia? Então, é que são procedimentos muitas vezes combinados, né? A grande maioria das abdominoplastias são combinadas com lipoaspiração, né? Por isso que às vezes as pessoas confundem, né? Mas a lipoaspiração, ela é um procedimento à parte onde a gente vai retirar depósito de gordura em áreas localizadas. Realmente lipoaspirar a gordura. Exatamente. Você, com um aparelho especial, você entra e aspira aqueles depósitos de gordura, né? E aí que vem a dúvida de algumas pessoas, mas você está tirando gordura, como é que não vai emagrecer? Né? Porque é uma pequena quantidade de gordura, né? Você imagina que, em média, né, a gente retira ali 2 quilos de gordura numa lipoaspiração, né? Fazendo um cálculo básico. Aí você imagina a pessoa que está acima do peso, ela tem 90 quilos, ela vai fazer uma lipoaspiração, ela sai de lá com 88. Não vai fazer diferença nenhuma para ela, né? Mas nesse caso, doutor... O objetivo não é perder o peso, o objetivo é afinar a cintura. Algumas áreas onde ela não consegue definir na academia, você define com isso, né? Você falou ali, 2 quilos, mas para uma pessoa que está se incomodando com a barriga saliente, né, mas que não é nada absurdo, a pessoa não está obesa, resolveria, levando a lógica, né, a pé da letra. É que aí depende do que está causando aquela saliência da barriga, né? Então, se a saliência é por flacidez muscular, se a saliência é por alguma hérnia, se a saliência é por excesso de gordura visceral, né? Ou se a saliência é um excessinho de gordura externa. Essa paciente é a paciente da lipo, né?
Então, às vezes a gente chega no hospital, até as meninas comentam, mas o que vai fazer lipo nessa paciente se ela já é magra? Então, essa paciente que é a paciente que é indicada ali. Né? A paciente que está muito acima, ela não vai ter benefício. Tenho certeza que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, assistindo, que passaram por gestação, amamentação recentemente, né? E estão curiosíssimas de saber quando que elas podem fazer um procedimento estético para poder reparar ou retornar, ou tentar retornar o que era antes, doutor? Tem um tempo? Existe um tempo, sim, né? Então, no primeiro ano, principalmente no puerpério, né, que é esse período pós-parto que a mulher vive... A dieta que a gente fala, né? O corpo dela ela vai passar por muitas alterações, né? Além de questões de amamentação, né? De questão de dependência de um filho pequeno perante a mãe. Né? Então, dentro do primeiro ano, depois do parto, não é recomendado que você faça uma cirurgia estética. Tá? Porque podem haver mudanças, né, e por todo o contexto social que isso envolve. Após um ano, a gente pode planejar uma cirurgia nesse sentido, e também a gente precisa de um tempo sem estar amamentando, né, para que a mama pare de produzir o leite. Né? Então, se passou um ano, mas a mulher ainda está amamentando, ela ainda deve aguardar um período até cessar a amamentação, e 3 meses depois que cessa a amamentação, ela pode fazer uma cirurgia. Uma pergunta bem simples, mas eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm. A mulher que tem prótese, ela pode amamentar sem nenhum problema? Ela pode vir até um risco? A prótese ela pode atrapalhar em algum ponto? Sim. Tá? A maioria dos casos não interfere. Né? Porque via de regra a mulher já fica com o seio maior por causa da amamentação. Exatamente. Né? E na técnica que a gente utiliza, né, para a colocação de prótese, a prótese ela vai abaixo do músculo. Né? Então ela não fica em contato com o tecido glandular, que pode produzir o leite normalmente e, né, sair pela... O que ela pode sentir é que as mamas vão ficar maiores, né, do que ela queria, né, quando pôs a Isso acontece independente de ter prótese ou não, né? A mama ela sempre vai crescer nesse período, né? E esse que é isso que gera o problema estético muitas vezes, porque às vezes ela cresce demais, a pele não aguenta, gera estrias, né? E quando a mama para de produzir o leite, que ela murcha, ela acaba cedendo, né? A gravidade ela vai agir contra as mulheres nesse sentido, e isso é uma das principais queixas que a gente tem no consultório, a mama caída abaixo da posição ideal. Entendi. Qual que é o tempo de duração de um resultado de uma cirurgia plástica? Não é na hora que a pessoa sai dali e está tudo certinho, né? Não, né? Até um conceito importante a gente diferenciar, né, é recuperação de resultado final. Né? A recuperação é o conceito de a pessoa voltar a fazer as atividades básicas que ela fazia no dia a dia, né? Como trabalhar, dirigir, enfim, né? Fazer pequenas atividades de casa. Isso é recuperação, né? Isso varia entre 24 horas para cirurgias mais simples e até 30 dias para cirurgias mais complexas, né? O resultado final, geralmente, ele é a partir de 6 meses. Por quê? Porque o corpo ele tem um processo de cicatrização. Né? Quem cicatriza qualquer cirurgia é o próprio corpo da gente, né? E essa cicatrização ela termina teoricamente em 1 ano, né? Então até 1 ano você pode ter mudanças ali no sítio operatório, né? Então a gente considera resultado final a partir de 6 meses, a gente consegue avaliar. E todo o processo então, e ele inclui uma mudança alimentar no caso daqueles que fazem intervenções por causa de gordura, né? Exatamente. Isso a gente já começa até antes da cirurgia, né? Então, na nossa clínica, a gente pensou em dar todo esse suporte para a paciente, né? Então, hoje a gente tem na nossa clínica fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, ginecologista, todo esse amparo, né, que muitas mulheres precisam para fazer um preparo pré-operatório, né? Então, antes da cirurgia, toda paciente ela passa com a nutricionista, mesmo as que estão dentro do peso ideal, né? Porque às vezes a pessoa está dentro do peso ideal, mas ela se alimenta muito mal, né? E isso deixa o corpo dela mais inflamado e vai prejudicar a cicatrização, né? Então passa a qualidade de uma boa cicatrização, que é um dos medos que as pessoas têm, né, no pós-operatório, ela passa pelo preparo, né, pela alimentação, pelo hábito de vida da pessoa, né? Então a gente tem esse acompanhamento multiprofissional para nossas pacientes. E a prótese de silicone para de mama, né, a prótese de mama, ela tem uma validade? Ela precisa ser trocada? O implante em si ele não tem uma data de validade, tá? O que não quer dizer que ele é vitalício, certo? Então, quando a pessoa coloca uma prótese,
o corpo, aquilo é um corpo estranho, né, para o corpo humano. Então, ele vai isolar aquilo do restante do tecido, tá? Como que ele isola? Através de uma cápsula, né? Então, ele vai criar um tecido ao redor da prótese, isolando aquela prótese do tecido do corpo humano. Inicialmente, essa cápsula é bem fina e, com o passar do tempo, essa cápsula vai ficando mais grossa. Então, geralmente, depois de 15, 20 anos, o corpo até começa a calcificar essa cápsula e isso pode gerar alguns sintomas, algum desconforto, né? Um endurecimento da mama, né? E se deixar passar muito tempo, pode até deformar o formato dela, né? Então, o tempo de troca, em média, é de 15 a 20 anos, né? Quando a cirurgia foi bem realizada. Seguida, a imprensa mostra, doutor, casos, né, de mulheres que tiveram o corpo mutilado por conta de próteses que estouraram, ou que escorreram, que tiveram algum problema. Uhum. Isso é limitado a material que não é legalizado, que não é... Porque eu pergunto isso porque talvez as mulheres estão nos ouvindo e possam pensar assim, eu não vou fazer porque eu vi no jornal que uma mulher lá ficou totalmente mutilada porque vazou, estourou a prótese. Não é limitado a isso, sabe? Até mesmo com próteses de marcas renomadas, né? Próteses de boa qualidade, pode acontecer no sentido de contaminação, né? Então, quando a gente vai colocar um implante, né? Como ele é uma coisa estranha do corpo, ele não pode ter nenhum contato com bactéria, né? E isso não só para prótese de mama, né? O ortopedista vai colocar uma prótese de joelho, é o mesmo cuidado que ele vai ter. Que se tiver uma contaminação, vai dar problema e ele vai ter que retirar aquela prótese, né? Então, na prótese de mama, quando a gente vai fazer o planejamento para a cirurgia, a gente tem todo um material estéril, descartável, né? A gente usa um funil especial para colocar a prótese dentro, para não ter contato com a mão do cirurgião, nem com a pele da paciente, para colocar direto lá abaixo do músculo, onde a gente fez esse espaço para ela, né? Então, tem toda uma série de itens que a gente usa para prevenir a contaminação. Uma vez que contaminou a prótese, ela vai gerar esse tipo de problema e que, se não for tratado precocemente, pode gerar sequelas estéticas. Mas mesmo com todos esses cuidados, o corpo da pessoa pode rejeitar aquela prótese? A rejeição geralmente está associada com contaminação. Sim, contaminação. Sabe? Mas também existe uma questão técnica, né? Por exemplo, você calça número 40 de sapato, né? Se você for calçar um sapato 45, não vai dar certo, né? Então, a gente usa a mesma né, lógica para as mulheres. Se na medida do corpo daquela mulher cabe uma prótese de até 270 ml, se eu for colocar uma prótese de 400 ml, não vai dar certo, certo? Então, um dos problemas que acontece em prótese de mama é isso, é uma indicação errada do tamanho compatível com aquele corpo. E às vezes ela pode exigir, né? Exatamente. Porque daí vocês chamam ela para a realidade, você não é muito grande. Aí ela é demitida no meu consultório, né? Então, aí entra a diferença entre um médico ético, né, e um que só pensa no faturamento, né? Aí é a grande diferença. Vale a pena trocar a flacidez por uma cicatriz? Isso é uma coisa que a gente sempre expõe para paciente na consulta, né? Porque muita gente acha, vou fazer uma cirurgia plástica, não vou ter cicatriz, ou a minha cicatriz vai sumir depois de um tempo. Cicatriz não some, a cicatriz ela vai ficar lá. Tá? O que a gente procura é sempre colocar cicatrizes em locais estratégicos, né? Mas existem cirurgias, né, como a abdominoplastia, que é uma das cirurgias mais comuns, né, no mundo, né, em termos de cirurgia plástica, que a cicatriz é bem grande, né? Então, a cicatriz ela pega toda a extensão aqui da barriga, na linha da calcinha, né? Mas existe uma cicatriz, é uma cicatriz grande, né? E aí é como uma balança de dois pratos, né? A mulher vai avaliar se ter aquela cicatriz é menos pior para ela do que continuar com aquele nível de flacidez. E aí ela vai dosar para que lado que ela vai pender, né? Se as mulheres falam, não quero cicatriz de jeito nenhum, aí talvez seja melhor não fazer a cirurgia plástica, né? Às vezes faz uma viagem. Vai ficar feliz tanto quanto. Existem opções para tratamento de flacidez sem grandes cicatrizes? Existem, tá? Então, para flacidez leves ou moderadas, hoje a gente tem tecnologias que nos auxiliam para retração de pele, né?
Então, existem casos, por exemplo, onde a mulher gestou, ela ficou com uma flacidez, mas ela não ficou com a pele cheia de estrias, ela não ficou com grandes dobras. Essa mulher, ela consegue fazer um tratamento envolvendo uma tecnologia de retração de pele sem precisar de uma abdominoplastia, por exemplo, né? Em alguns casos, claro que tudo tem que ser avaliado, né, pela pessoa em si, né? Não dá para generalizar. Sim, né? É como a gente sempre frisa sempre que um médico vem aqui, né? A gente fala de modo geral, né, doutor? Mas cada caso é um caso. Então, você que quer, tem esse desejo, às vezes é um sonho, né? Um projeto de vida da pessoa mudar algo no seu corpo. E acho que todo mundo tem que ser respeitado por isso, né? Sim. As decisões são individuais. Mas essa conversa com o médico é tão importante quanto você se aconselhar, lendo, vendo. É ali que você realmente vai entender os riscos, os prós, os contras, as possibilidades, né, doutor? Exatamente. A exigência que vai ter com relação a ela, porque o doutor deixou muito claro aqui, isso exige muito do paciente também, né? Também. Então, tudo isso você tem que dosar, pesar e ver, né, se esse teu sonho vale a pena, né? Tudo isso que você... Riscos são poucos, né, doutor? É uma questão de regras que terão que ser seguidas, né? Exatamente. Quando a gente vai para uma cirurgia bem preparada, né, cumprindo todos os quesitos básicos, os exames normais, né, uma paciente saudável, os riscos são muito pequenos, né? Nunca nenhum médico vai dizer que não existe risco nenhum porque ele vai estar mentindo, mas eles são muito pequenos hoje em dia, né? E esse fato, né, do cuidado da paciente, né, a gente trata isso como uma sociedade, né? Eu faço a minha parte e você faz a tua, né? Claro que é importante que a paciente cobre do profissional, que ela exija do cirurgião o melhor que ele pode fazer, né? Então, a gente procura, na nossa prática, usar os melhores materiais que existem no mercado, né? Tudo isso para tirar qualquer coisa que possa atrapalhar no processo de cicatrização e no resultado dela, né? Mas na consulta a gente frisa bem que ela precisa fazer a parte dela, né? Então, uma pessoa que fuma, não pratica atividade física, ela não é uma boa candidata para fazer uma cirurgia plástica, porque provavelmente ela vai ter alguma complicação e ela vai ter um resultado ruim. Provavelmente você vai recomendar que ela fique pelo menos um tempo, né? Praticando atividade física, se privando do cigarro ou da bebida alcoólica, também acho que é outro fator, né, importante. Cuidando da alimentação e tudo mais, né? Exatamente. Gente, o Dr. Lucas Galotti, médico cirurgião plástico aqui da cidade de Canoinhas, um orgulho pra gente ter um profissional desse gabarito, e tá aí a oportunidade, né, que você pode, né, aproveitar, já que a gente tem um médico dessa qualidade aqui na nossa cidade. O Dr. Lucas vai vir outras vezes aqui ao programa, vamos tratar de outros assuntos, a gente vai entender melhor aí esse mundo da cirurgia plástica, que cresceu muito, né, nesses últimos tempos, e muitas técnicas avançaram também, né, para tornar os procedimentos menos traumáticos e com um efeito melhor, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, deixa espaço para o senhor se despedir dos nossos espectadores e ouvintes, e deixar também um abraço aqui da Janine, que gostou muito da entrevista, da Relindes, do Osmar, do Zico, também disse que chegou agora do trabalho, está na audiência, mandando um grande abraço para a gente. Então, obrigado a todos aí que nos assistiram, tá? Com certeza aí vamos voltar, vamos falar sobre mais temas relevantes, mais dúvidas que vocês têm aí. Podem sugerir, né? inclusive. Podem sugerir, mandem para o Ednei, mandem para mim no Instagram, né? Que a gente vai trazer esses temas aqui para elucidar elas para vocês. O Instagram é Cirurgia Plástica Moderna. Cirurgia Plástica Moderna. Procura lá. Lá você também pode já, né, ir tirando algumas dúvidas e também, acho que ele chamando no chat já consegue marcar consulta, né? Com certeza. Ótimo. Obrigado, doutor.